Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje sobre inteligência emocional. Estamos conversando com o médico psiquiatra Flávio Gicovati, psicoterapeuta, palestrante e escritor. Dr. Gicovati, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de se desenvolver isso que nós estamos falando, a tal da maturidade emocional. Então, você sabe que a principal e a primeira importância disso tem a ver com o bem-estar, felicidade e harmonia da própria pessoa, né? Quer dizer, é uma das sensações mais prazerosas que pode existir para um ser humano, ter a sensação de que ele está em evolução. Quer dizer, quando você se compara você mesmo de 5 anos atrás com você de hoje e conclui que hoje está melhor do que estava no passado. Quer dizer, que você está caminhando, que não está encalhado, que está avançando e o tempo todo conseguindo conquistas. O que significa o quê? Um cérebro poroso, uma capacidade de ir renunciando a certos pontos de vista que vão caducando e adequando o seu pensamento aos novos fatos. Isso hoje é absolutamente fundamental, porque nessas últimas décadas principalmente, a velocidade de mudança dos fatos, das circunstâncias e também o que nos obrigando a mudar nossos pontos de vista e nossas concepções é muito grande. E todo indivíduo que quiser ter, vamos dizer assim, permanecer emocionalmente sadio e maduro, tem que ser capaz de fazer essas revoluções. Por exemplo, eu acho importante hoje fazer uma revisão crítica também da generosidade. Nós falamos aí do egoísta, do estourado, do intolerante, mas o generoso é um tipo que dá demais quase sempre para o egoísta, e com isso ele reforça o egoísmo do egoísta. Ele reforça, portanto, a pior parte da alma do seu interlocutor, que possa ser cônjuge, pode ser filho, pode ser colega de trabalho, que às vezes você pensando que está sendo bonzinho, ajudando, você está atrapalhando o crescimento e a evolução dele. Você tem que imaginar que muitas vezes o indivíduo generoso diz sim quando ele queria dizer não. E ele, quando diz sim e queria dizer não, ele está sendo fraco, na realidade. Ele não é virtude isso. Ele tem que conseguir aprender a dizer não. Ele tem que se desenvolver a ponto de perder qualquer tipo de sentimento de culpa e ser competente para gerir com mais firmeza a sua vida, seus pontos de vista e conseguir avançar também ele na direção de um homem ou do ser humano mais justo, não é? E isso vai prestar um serviço enorme à própria evolução de cada indivíduo e da própria comunidade como um todo, porque enquanto existirem generosos que estão dando mais do que deveriam, existirão os egoístas que estão recebendo mais do que mereciam. E no âmbito familiar, essa questão do egoísmo e da generosidade, como é que funciona? Da mesma maneira, quer dizer, quase todos os casamentos se dão entre opostos, um que dá mais do que recebe e um que recebe mais do que dá, o que é uma fórmula que não é evolutiva, porque o que dá continua dando, o que recebe continua recebendo e reclamando, e até reivindicando mais, né? E só essa mecânica só para quando o que dá, quer dizer, o mais generoso, parar de ser generoso e começar a dizer o seguinte: eu só vou dar se receber. Ou seja, a superação desse ciclo vicioso se dá exclusivamente pela via da evolução do generoso. Porque o egoísta, ele é o que está levando vantagem. O que está levando vantagem não é o que toma as iniciativas de mudança. Apesar de que, no médio prazo, o mais prejudicado é o egoísta, porque ele pensa que está sendo esperto, está sendo carregado no colo, mas a qualquer momento quem está carregando ele no colo pode abrir os braços e ele despencar no chão, né? E as crianças, os filhos, eles estão muito mais reivindicativos. Isso é egoísmo ou é um modelo de comportamento que foi desenvolvido pelo que está aí? Os filhos estão muito mal, viu? A educação está numa fase péssima, porque os filhos estão sendo tratados como os reis da casa. As crianças hoje mandam mais do que deviam. As crianças hoje são tratadas como pérolas preciosíssimas. Parece que houve uma inversão de valores. Antigamente os filhos tinham medo de perder o amor dos pais. Hoje parece que são os pais que têm medo de perder o amor dos filhos. Todos já meio que se preparando para o dia que, caso venham a se divorciar, né, o filho veja nele o cônjuge ou o pai favorito.
Então há uma situação em que a autoridade foi transferida e a liderança transferida para criaturas que não têm idade nem maturidade para isso. Os pais estão fracos, as crianças estão também superestimuladas por excesso de meios de comunicação eletrônicos, então eles são hiperativos, quase todos dão um trabalho infernal, precisa 2 adultos para cada criança hoje, nunca foi assim. E crescem também com uma ideia de não retribuição, que é uma outra coisa completamente diferente do que acontecia antigamente. Antigamente, os filhos cresciam com a ideia de que eles iam recebendo coisas dos seus pais e ficavam devendo retribuição, principalmente na velhice dos pais. Hoje, quem apostar em que vai receber os benefícios que deu aos seus pais dos seus filhos, está acreditando em Papai Noel. Hoje, na verdade, a gente se dá por muito feliz quando os filhos um dia conseguem ser independentes e vão embora de casa, porque eles também nem isso fazem. 30 anos de idade estão todos lá encalhados. Muito bem. Pode uma criança se confundir com pai e mãe que têm modelos de comportamento diferentes, por exemplo? Claro, isso aliás é a regra, porque se um pai, o pai, por exemplo, é manso, a mãe é estourada, ou vice-versa, as crianças veem que nós vivemos num mundo onde os 2 padrões de comportamento são aceitáveis. Né? O mundo convive com um duplo padrão de valores morais e as crianças olham e veem, meu pai é A, minha mãe é B, que modelo eu vou ser? Quase que, não escolhem assim, evidentemente, mas há uma escolha meio que, 2 possibilidades. E o primeiro filho é livre para escolher qualquer uma das 2 possibilidades. O segundo filho é sempre o oposto do primeiro filho. Então, se o primeiro filho for mais parecido com o modo de ser do pai, o segundo vai ser mais parecido com o modo de ser da mãe. Se um filho, portanto, for mais para generoso, o outro vai ser mais para estourado e egoísta, e com isso se perpetua o duplo padrão na geração seguinte. Essa é a história da humanidade e está na hora da gente sair dessa palhaçada, né, que vem durando aí, talvez desde Adão e Eva. Bem, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, um instante só.